Então vamos lá, pessoal, dando continuidade, como criar o circuito em uma placa? Então nós temos aí algumas etapas, né? Algumas formas de você conseguir fazer isso. Então, nós temos aqui adição de material condutor, ou seja, vou inserir o material na placa, e o outro é justamente a subtração de material condutor, que normalmente a gente acaba utilizando, e acredito que é o que vocês talvez vão utilizar também, é a questão de subtração de material condutor. Então, o que acontece? Nós temos uma placa aqui que ela só tem uma face com cobre, a outra provavelmente é fenolite. E quando você pega essa placa, você tem essa caneta aqui de reprografia, essa caneta da reprografia que fala, acho que é hidrográfica, né? O pessoal fala que é para escrever em CD. E aí o que você vai fazer? Você vai passar essa tinta e em todo local onde estiver a tinta, não vai corroer. Por quê? Você vai colocar essa placa no ácido. Então você vai pegar, vai passar a tinta, e tudo isso aqui são trilhas, aqui também, né? Trilhas e ilhas. Olhando para essa pequenininha, quando colocar no ácido, ela vai correr toda essa parte aqui que não tem a tinta e vai manter só essas linhas, tá? Aqui o que é interessante? Foi usado bastante tinta porque ele vai precisar correr pouco cobre, tá? Não vai precisar de tanto cobre aqui para corroer tudo isso, de tanto ácido, tá? Conforme ele vai corroendo, chega uma hora que ele corrói o cobre, e se você deixar por muito mais tempo, aos poucos vai saindo a tinta. Então é interessante ficar analisando. Ei, quebradeira. Então, não sei se vocês estão ouvindo a quebradeira aqui da sala. Então, se você deixar muito tempo, pode começar a tirar a própria tinta. Então, é interessante ir analisando, tá? Vendo se está saindo o cobre e tudo mais. É o mais barato, porém perceba que fica meio feio a placa, né? Dá para fazer, funciona, é uma possibilidade, mas acaba ficando um pouquinho mais feio. Existe uma outra, tá? Que é através do processo de serigrafia. Você imprime o desenho numa folha de papel fotográfico, tá? Como está aqui, né? Como se fosse uma folha transparente, e você depois vai passar para a placa. Então, quando você faz isso pelo computador, utilizando o Proteus, por exemplo, você consegue colocar lá na placa, ele fica bonitinho, tudo retinho, tudo certinho, tá? É uma outra forma também, tá? E tem essa questão do processo fotográfico, que é onde você coloca essa folha na placa, passa uma tinta que ela é fotossensível, e depois você coloca a luz em cima, tá? Uma luz negra, e ela vai queimando essa tinta, e aí vai ficar com o desenho da placa. Então são formas diferentes, maneiras diferentes de você conseguir confeccionar a placa, tá? Tem outros que eu comentei que é de transferência térmica, que o que você faz? Você pega, imprime numa folha, que nem aquela lá que eu comentei, né, da fotográfica, uma folha de revelação de foto, né? O papel gloss, e aí você pega esse papel, coloca na placa, e aí você passa como se fosse um ferro de passar roupa, né? E aí ele faz essa transferência térmica da tinta que está no papel para a placa. E aí depois você joga lá no ácido e ele vai corroer onde não tem a tinta, tá? É a questão do ácido que eu falei, tá? Não é uma sopa. Ah, muito importante, eu sei que isso talvez possa ser chover no molhado. Ainda mais na turma de vocês, onde tem bastante gente que trabalha na área de alguma maneira. Quando você vai usar esse ácido, que é chamado percloreto de ferro, você precisa utilizar ele numa vasilha de plástico. Não vai pegar a panela da cozinha para colocar o ácido lá, tá? Tem uns que é um pozinho, você joga o pó, joga água, e depois você coloca a placa lá dentro, tá? Tem gente, e aí você usa uma vasilha de plástico. Se você usar de metal, você vai perder o fundo da panela, tá? Se você não quiser usar um processo químico, você também tem uma prototipadora, tá? Essa máquina aqui, inclusive que a gente tem aqui na escola, não sei se tem alguma na unidade de vocês, mas qual que é o objetivo dela? Você faz toda a documentação, todo o projeto do Proteus, você vai gerar o arquivo Gerber, e esse arquivo você manda para essa máquina. E aí ela é como se fosse uma furadeira, tem uma broquinha aqui, e ela vai passando na placa e ela vai retirando o material, vai retirando o cobre do local onde para poder formar a trilha, tá? Trilhas e as ilhas. Então olha só como é que fica. Apesar de ter bastante cobre aqui ao redor, se você ir seguindo as linhas aqui, as trilhas, você vai ver que elas ligam de um ponto para o outro.
E essas linhas, essas trilhas e ilhas, elas não se conectam com essa, vamos colocar essa malha externa, né? Esse pedaço de cobre. Até mesmo porque não teria necessidade de você retirar tudo isso de cobre. Tá? Você só retira o necessário para formar as trilhas e as ilhas da sua placa. E isso você consegue configurar lá no Proteus também. Tá? Vou colocar aqui de novo. E uma vez que você passou por esses processos, você já sabe quais são as formas de se confeccionar a placa, aí tem a próxima etapa, que é a questão de soldar os componentes. Como que eu vou soldar os componentes? Quais são os elementos? Qual ferro de solda eu vou usar? O estanho, qual é o estanho que eu uso? Tem lá a pasta de solda, tem alguns elementos que a gente vai estudar, mas é isso a gente vê na próxima aula, na semana que vem. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat se alguém está falando alguma coisa. Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, estão dispensados aí. Bons estudos, bom descanso, boa Páscoa, né? Até semana que vem. Qualquer coisa também pode fazer lá, como eu sempre falo, agendamento de solução de dúvidas, tá bom?